Começamos agora com mais um Sou Brasil, não para você, mas com você. E hoje vamos falar de futebol e de academia universitária. Antônio Alex é o nosso convidado de Manaus, Brasil, e que vive no Porto fazendo mestrado em... como é que chama o... mestrado em alto rendimento. Desporto de alto rendimento. Foi jogador de futebol, é técnico e agora também está investindo na capacitação acadêmica, que é muito bom. Bom, então o programa 7 de dezembro vai aos bancos, mas não são bancos de doadores de sangue, por exemplo, muito menos banco dos financeiros que não fazem nada, muito menos bancos escolares de nível básico. Não, os bancos do futebol também não, porque ele nunca foi para o banco, sempre foi titular, não é isso? Camisa 10. Vamos aos bancos universitários para falar exatamente disso. A carreira do jogador é uma carreira curta. E precisa investir também no conhecimento, e é o que ele está fazendo, e é um grande exemplo para a moçada nova que joga todas as fichas no futebol e esquece às vezes, ou não tem condições de se preparar do ponto de vista de educação. Jogou a Série B do Brasileirão pelo São Raimundo de Manaus, jogou na Seleção Brasileira Sub-15, cujo técnico era Andrade, o nosso tromba, e hoje está no Porto fazendo um mestrado e continuando a sua trajetória. Seja bem-vindo ao Sou Brasil, para a gente conversar um pouco sobre futebol, educação e inspirar a moçada que gosta de um futebol. Desde já, obrigado pela oportunidade, gostaria de agradecer, né, por esse momento e também falar um pouquinho da nossa região, que é o norte do país. Né? Sem dúvida. Então isso eu acho que é importante, falar um pouco de educação, como você falou. E o que você aprende no mestrado sobre futebol? Ou seja, eu quero saber um pouco sobre como é que é. Imagina que hoje o futebol é teoria, e para a gente brasileiro que sempre foi apelada no campinho de barro, né? Mas deixa eu começar provocando, eu não entendo. Ele é Manaus, jogou no São Raimundo, mas olha o que está aqui. Explica pra gente, por que tem essa camisa aqui? Esse clube é de Manaus, não? Não. O clube é do Rio, mas... ali nos anos, na década de 90, né, vendo Zico, vendo Júnior, aquela geração muito boa, de alguma forma, quando bati o olho ali, vi que tinha que ser Flamengo. E era um sonho jogar lá? Pô, seria tudo, né? Seria tudo. Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio Zico, Tita, Nunes e Liga, era isso? Isso mesmo. Campeão do mundo em 81. Bom, e ele traz também o uniforme do São Raimundo, pelo qual ele jogou tricampeão do Norte. E envolve quem? Amazonas, Pará... Amazonas, Pará, toda a região Norte. Toda a região Norte. Foi tricampeão. E do estado tem quantos títulos do São Raimundo? Bem, precisamente eu não vou saber agora de cabeça, mas tem bastante. Porque é o grande lá, Sim, né? Eu estava lá em 2006, nós fomos campeões invictos do Amazonense, né? Estava lá. Então, assim, tem bastante história. Tá, quantos gols você conta na carreira? Rapaz, já encerrou? O que fizer daqui pra frente não conta mais, né? Oficialmente mais. Oficialmente eu acho que deve ter uns 50 por ali. Que beleza, que beleza. E pela seleção brasileira foi vice-artilheiro? Vice-artilheiro. No Mundial fiz 6 gols. 2015? 2000 foi o ano 2000. Ano 2000. Sub-15, né? Sub-15 2000. Foi no México. O Mundial foi no México e nós, graças a Deus, conseguimos o êxito que foi o título. Quer dizer, você não jogou no Flamengo, mas vestiu a camisa 10 do Zico na seleção brasileira. Sim, e até tem uma história que eu sempre gosto de falar, que nós fomos, a final do Mundial foi no Estádio Azteca, né, onde o Brasil aquele dos 70. Onde o Brasil foi tricampeão. Então, assim, dentro do vestiário, cada jogador tem o seu local, né, banheiro, essas coisas e tal. E pela ironia do destino, a minha camisa era 10, então eu fiquei no mesmo lugar onde Pelé ficou em 70. É mesmo? Foi bem legal. Que bacana isso, hein? Poderia ser Santos, então. Mas todo mundo é um pouco Santos, Todo mundo é um pouco Santos, sim, por conta dele, né? É claro. Mas veja bem, o futebol normalmente é um sonho de infância para todo brasileirinho, não é isso? Sim. Eu diria que de cada 10, 11 sonham jogar futebol. Mas como vocês conseguem estudar tendo que cumprir uma rotina tão rigorosa no futebol desde miúdo? Como é que foi isso para você? Eu acho que é isso que que a gente, hoje, o que eu tento fazer, passar para os alunos, é isso, é ter esse cuidado que não somente o futebol vai te dar um retorno, né? O futebol pode te dar um retorno juntamente com a educação, correndo atrás de estudar, de respeitar a família, respeitar os pais e tal. Eu acho que também onde tudo começa é na família. A base familiar faz total diferença. Então, quando a gente, por exemplo, eu vou lidar com várias crianças que sonham em ser o Neymar, o Messi da vida e tal,
E como que eu preciso estar preparado para não frustrar aquela criança e dizer que ele não tem aquela qualidade para se tornar um jogador. Sim. Mas não, deixar ele ter o experimento e ele por si só descobrir se é aquilo mesmo que ele quer para a vida dele, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Agora, muitas vezes a família é tão pobre que a própria família joga todas as fichas no futebol do filho. Então, às vezes, como é que um pai e uma mãe vão conseguir exigir que ele estude ou criar condições para estudar se o pai e a mãe mesmo espera do futebol uma salvação? Acaba sendo cruel, não é isso? É muito cruel. E ainda bem que eu tocaste nesse assunto, que hoje assim, o que a gente tem visto nas escolinhas, que além da gente lidar com a criança, a gente tem que lidar com os pais. Porque às vezes tem pai que não aceita que a criança fique no banco, não aceita que a criança jogue pouco, acha que o filho é craque, e entra muito nessa questão aí de dizer, meu filho tem que jogar, meu filho tem que fazer tudo. E a gente sabe que na iniciação não é dessa forma. Exato, muito se perde. Algum exemplo do Jean Xera no Santos, sim, que diziam que era um cracaço, que era melhor do que o Neymar, e por conta do pai exigir muito que ele jogasse, ele acabou sendo descartado pelo Muricy, que não aceitou a imposição para que ele jogasse de qualquer maneira. Agora você fala de escolinha, você dá aulas já no Porto, ou não? Isso era lá no Brasil? Em Manaus. Isso em Manaus. Então, eu participo de uma escolinha lá, que é a HR, até mandar um abraço pro meu amigo Ronan aí. Ali. Será que ele está ouvindo e assistindo o programa? Com certeza. Era bom de bola? Responde no Instagram do Som Brasil. Então, mandar um abraço pro Ronan e legal. Lá do HR. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter na formação, sabe? Faz total diferença. Então, hoje a gente também tem que lidar com os pais. Às vezes tem pai muito ansioso, pai que tipo acha que quer bater no juiz. E assim, coloca uma carga muito grande sobre a criança. Uma responsabilidade que às vezes a gente acha que é desnecessário ainda para a iniciação. Porque a gente sabe que na iniciação ali 4, 5, 6 anos, a gente parte mais pro lado lúdico. Começa muito cedo, né? Muito cedo. Não tem como cobrar muito da criança. Agora, o mestrado, de alguma maneira, te ajuda nesse pensamento de trabalhar com miúdos, de ser técnico, dar aulas? Ou seja, é a humanização no espaço que antigamente era só bola. Sim, e outra coisa, assim, por exemplo, nesse período que a gente tem estado aí na universidade, a gente tem tido a oportunidade de lidar com pessoas que são renome na nossa área, né? Por exemplo, a semana passada agora a gente teve aula com um professor de fisiologia que ele trabalhou no Real Madrid. Olha que bacana. Então, assim, contando um pouco da experiência dele de lidar com o Ronaldo, com o Zidane, com o Roberto Carlos, enfim. Sim. E aí, tipo, tu traz para o lado científico isso, como funciona, como o desempenho, por exemplo, como ele citou. O Zidane, se fosse hoje em dia, dificilmente o Zidane teria oportunidade de jogar no Real Madrid. É uma espécie do Ganso. Então, mais ou menos isso, porque a parte física dele não acompanha hoje praticamente como é o futebol, o ritmo, intensidade e tal, mas por outro lado ele tinha coisas que muitos não têm, que é a qualidade, que é o pensar, que enfim, é um improviso. Então, assim, vai ajustando o futebol, né, qualidade, tudo com a fisiologia, que é a força, que é a velocidade, então tá muito parelho. A educação está em todos os campos, faz a diferença. Agora, você desde miúdo teve essa noção, ou seja, de estudar, você conseguiu estudar enquanto pequeno, porque para você chegar nesse nível, dá para ver que você teve uma base. Sim. Da importância da educação e conseguiu cursar. Como é que foi isso lá em Manaus? Eu acho que a base, para mim, para eu pensar dessa forma, foi dentro de casa. Que bacana. É ver a luta do meu pai acordando todo outro dia, 5 da manhã, 6 da manhã, saindo para trabalhar, para dar o melhor. Às vezes meu pai deixava de comer para dar o meu dinheiro para eu lanchar na escola, por exemplo, sabe? Sim, é um exemplo, né? Então, assim, minha mãe, né, fazendo de tudo para dar o melhor pra gente. E um dos pontos que eu lembro muito bem foi quando eu terminei meu ensino fundamental, e aí nós fomos fazer um amistoso numa escola que é o Dom Bosco, lá salesiano, uma escola particular no nosso estado. E nós fizemos amistoso, e após o amistoso o professor gostou de mim. E aí no ano seguinte me convidou para eu fazer parte, né, da equipe, no mesmo ano fazer parte da equipe, e no outro ano eu ganhei uma bolsa. Olha que bacana, então, aí juntou o talento no futsal, com a escolaridade, maravilhoso. No futsal, aí eu fui estudar no diretor, muito boa. No Bosco lá, com o professor Armed, né? Que bacana. Bem legal, então assim, foi muito... Então e sempre ali, por exemplo, para eu continuar na escola, para eu continuar com a bolsa, eu não podia pegar nota vermelha. Boa. Então eu tinha que correr atrás de estar jogando, alcançar a nota azul para não perder a bolsa. Tinha que fazer bem os dois. Tinha que fazer bem os dois. Então assim, e assim, aí como foi indo, as coisas foram acontecendo, né? Filho único, não? Não, eu tenho uma irmã. Uma irmã. Eu sou mais velho. É verdade que essa camisa era do seu pai? Não. Seu pai era... O papai vascaíno roxo, né?
Enfim, quando eu era pequeno, fiz de tudo para que eu me tornasse vascaíno, mas infelizmente ou felizmente... Não vou me meter nisso não, eu sou da Vila Belmiro. A gente volta nisso daqui a pouquinho, que eu queria que você falasse um pouco mais dele, do Flamengo, do Vasco, do Roberto, sim. Mas antes, para fechar, outro dia eu li uma matéria, uma entrevista do Rony, do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, vai muito bem, e ele dizendo o seguinte, que na infância dormia no chão, não tinha rede para todo mundo, e que muitas vezes ele dividia um ovo para 3 irmãos. E ele fala assim, joguei todas as fichas no futebol. Aí eu me pergunto, se ele não tivesse dado certo no futebol, ou se ele tivesse tido uma contusão muito grave, ele teria uma frustração muito grande, uma dificuldade ainda maior. Então, de novo, a importância do jogar o futebol, mas perceber que tem que ter um plano B. Sim. E esse plano B passa inevitavelmente pela educação. Sim, eu acho que é de fundamental importância. Eu vou até mais longe, eu acho que às vezes assim, a gente... não existe hoje, em hipótese nenhuma, futebol, ou seja, qualquer esporte sem educação. Sim. Porque se a gente entra para competir, a gente já tem que entrar respeitando as regras, o oponente, o adversário. Isso entra na educação. Sim. Por um lado vai diminuir essa visão de violência. De violência, isso. Mas também não pode elitizar um pouco demais, ou seja, o Kaká, por exemplo, o Falcão, esses que têm condições de estudar, vão ter mais vantagem com relação, por exemplo, ao Adílio, que era muito pobre, ou ao Garrincha, por exemplo. Como é que você vê isso? Eu vejo que, assim, hoje está tudo bem mais fácil, bem mais acessível. Hoje não tem como você, por exemplo, eu estou jogando futebol, posso estar no Japão, mas eu tenho acesso à educação. Sim. Eu acesso à internet, faço um curso online e eu vou adquirindo conhecimento. Então, assim, eu acho que vai partir muito da questão do querer. Claro. De ter a disposição, de ter conhecimento, de conhecer, de enfrentar realmente, né? Não focar somente ali naquela situação, porque hoje a gente tem espaço para isso. E não se iludir, né? Não se iludir. A gente vai para o intervalo para fazer um bloco de comerciais e voltamos logo em seguida para conversar mais com o Antônio Alex. Mas antes disso, me diz uma coisa. Aí vamos ouvir o Chiado da Chinela, André Brasil. Você que indicou, não é isso? É boa? Eu ouvi e gostei. O seu disco era as músicas lá do norte, aí tipo típico do norte, é um dos... Síria de Manaus, a gente está conversando sobre essa história maravilhosa, então hoje vamos homenagear os nossos irmãos da região norte, ouvindo 3 canções de lá. Então a primeira vai ser Chiado com X, da Chinela com X, André Brasil, e é um forró muito gostoso. Mas antes, para fechar o bloco, onde é que você estava nos 2 gols do Gabigol na Libertadores de 19? Cara, já era Flamengo. Já era Flamengo, com certeza. O cara tava bastante ansioso, né? O bicho Jesus! O bicho pegando, o River meteu 1-0 e dava 35, 36 do segundo tempo e nada do Flamengo empatar. E aí quando o Diego tocou pro Arrasca, o Arrasca tocou no BH e o BH deixou o Arrasca de novo, o Gabriel sozinho, e ali foi... E aí, tipo, tava comemorando, né? Exato. Tava comemorando o primeiro gol, quando eu pensei que era replay, já tava sendo o segundo e... Aquilo foi um milagre, Foi um milagre. Então a gente vai ouvir esse gol numa narração deliciosa, depois a canção, e voltamos daqui a pouco pro bloco 2 com o Antônio Alex, para falar de futebol e educação. Não saia daí, porque tem muito mais jogo pra gente jogar.